Olá pessoal, tudo bem? Bom, você tem um desafio aí que me foi dado, que é contar a história da Evolve, né? Qual que é a ideia? A ideia é falar um pouco sobre o que a gente acredita, sobre como a gente reagiu à vida, né? As coisas que foi durante o nosso desenvolvimento a gente foi aprendendo, porque eu acho que isso representa um pouco quem a gente é, o que a gente valoriza, nossas crenças, né? Então a ideia é isso, né? De contar um pouco dessa história porque você possa entender melhor com quem você se relaciona hoje, o que a gente valoriza, como a gente é. Bom, para entender um pouco o cenário, é necessário voltar um pouquinho para o ano próximo de 2000, né? Que era a época do bug do milênio, todo mundo preocupado. Os sistemas vão parar, os sistemas não estão preparados para tratar a data, quando virar o ano, tudo vai parar. Isso era uma crise danada, todo mundo preocupado com isso, muita gente colocando terror, né? Muita gente ganhando dinheiro com essa história. Eu, particularmente, nessa época, estava tratando de um projeto de downsize de uma empresa do segmento de agribusiness, tinha acabado de fazer esse projeto, né? E fui convidado por um amigo a trazer uma empresa internacional de RP, aqui para o Brasil. Essa empresa se chama IFS. Qual é esse movimento, né? O que é um RP? Um RP, nós estamos falando de uma solução que busca organizar toda a empresa, desde os seus processos comerciais, dos seus processos de produção, dos seus processos de suporte, recursos humanos. Então, a ideia é que todos os recursos empresariais são planejados e integrados. Na época, as organizações não tinham RP, não tinham soluções centralizadas. Só para vocês terem uma ideia, o que era comum você encontrar nas organizações são aqueles famosos CPDs. E muitos desses CPDs atuando e tratando somente com os sistemas contábeis. O restante dessas coisas era tudo feito meio que manualmente, né? Inclusive essas estruturas de CPDs eram estruturas gigantes, onde os custos disso eram monstruosos. Então, eram soluções da IBM na época, então, ambientes fechados, meu Deus, o assoalho suspenso, coisas desse tipo, né? Porque os custos eram muito altos, né? Então, nessa época, começou a aparecer novas tecnologias. Então, saindo um pouco desses sistemas centralizados, que é o famoso mainframe, para soluções abertas, as soluções cliente-servidor, com outras plataformas tecnológicas, outros tipos de equipamento que permitia que você saísse dessas estruturas e tivesse esses custos tremendos aí de manutenção. E essas empresas, até apoiadas pelo mercado financeiro, o mercado financeiro estava apostando muito nas empresas de tecnologia da informação, né? Por conta de tudo isso que eu contei anteriormente para vocês. Os fundos de pensão, o mercado, Nasdaq, eram mercados que estavam apostando nessas empresas. Então, muitas delas começaram a sair afora dos seus países. Esse foi o caso de SAP, que é uma empresa alemã. Esse é o caso da BAN, que é uma empresa holandesa, JD Edwards, que é uma empresa americana, e o exemplo também da própria IFS, né? A IFS é uma empresa sueca, começou a abrir uma série de países, naturalmente Estados Unidos, e aí começaram a buscar mercados em expansão e caíram aqui no Brasil. Nessa época, como eu havia trabalhado nesse projeto de downsize, um dos meus amigos que trabalhava na época na Coopers & Lybrand me chamou para ajudar nesse projeto de trazer a FS aqui do Brasil. E começamos a fazer esses projetos. Aprendi muito. Os caras suecos realmente são muito bons naquilo que eles fazem, né? Capacidade de desenvolvimento, de planejamento, de metodologia. Eu tomei foi um novo curso que eu fiz, foi uma experiência muito positiva. E passei por duas áreas na IFS. Primeiro, atuando fortemente na área comercial e depois na área de consultoria. Bom, passados 5 anos dessas histórias, o que aconteceu? Esses mercados também, os mercados principalmente o mercado financeiro, falaram assim, e aí, mercado de tecnologia, cadê a minha rentabilidade? E começaram, nesse sentido, a reavaliar determinados mercados. O Brasil, em particular,
sempre teve e ainda tem uma complexidade fiscal tremenda, que faz com que esses produtos, né, esses produtos internacionais, tenham que sofrer o que a gente chama de localização ou tropicalização, ou seja, uma adequação fiscal para poder operar bem aqui no Brasil. E isso, gente, é um esforço tremendo. Só para que vocês tenham uma ideia, na primeira tropicalização que nós tivemos aqui no Brasil, na IFS, nós gastamos por volta de 20 mil horas. E é uma coisa terrível, porque você não faz isso uma única vez. Você tem que fazer isso frequentemente quando a lei brasileira vai alterando. E cada vez mais a gente percebe esse tipo de complexidade. Muitas vezes a energia colocada, você acaba não colocando naquilo que era essencial, mas naquilo que você tinha que respeitar, que era questões fiscais, porque senão você não conseguia faturar, você, enfim, tem toda uma série de complicações aí. Consequentemente, o Brasil acabou não sendo muito atrativo para a grande maioria das empresas. Algumas sobreviveram, o caso da SAP, que está aqui no Brasil até hoje e tal, mas muitas dessas caíram fora ou foram vendidas. O caso da JD foi incorporada pela Oracle, e outras empresas que acabou sumindo, a BAM mesmo já não está atuando mais no Brasil. Então, nessa época, começou essas empresas que nasceram desse movimento, começaram a ter que se virar meio que sozinha nessa nova realidade. Eu tinha realizado uma série de projetos, uma série de vendas para determinadas organizações e achei que naquele momento era adequado de criar minha própria empresa. Eu tinha aprendido muito sobre aspectos metodológicos, entendendo o modelo de negócio, tive que me envolver fortemente com isso, tive essa experiência e acreditei que ali era o momento de criar meu próprio negócio, né? E até por conta da necessidade realmente. Foi quando eu convidei 2 amigos, o Eduardo Aguiar, que é um amigo muito antigo, e a Patrícia Martins, que era uma pessoa que eu havia conhecido na própria IFS, ela era uma das responsáveis nas gerências de projeto, e resolvemos montar a Evolve. Os 3 sem experiência empreendedora, nós tínhamos experiência de negócio, mas sem a experiência de empreender, né? E aí, o que a gente acreditava? Que quanto mais soluções, né, melhor seria o nosso desempenho, melhor seria o nosso crescimento. Então, o que nós fizemos? Começamos, além daqueles projetos que a gente havia negociado com a IFS, de poder tratar, projeto como CPM Brax, Rontan, Grupo Telia, enfim, ou uma série de outros, a gente começou a se abrir para o mercado e começamos a distribuir Dynamics CRM, começamos a distribuir Dynamics AX, que eram outras soluções que o mercado começava a apresentar, e nós começamos a trazer gente e desenvolvemos negócios para essas outras soluções. Começamos a crescer nesse sentido, né? Mas ali eu achei que, hoje, reavaliando, eu acho que perdemos o foco. Sabe, quando você não entende muito bem para onde você está correndo. Você está correndo, mas você não sabe muito bem a direção. Estava meio Alice no País das Maravilhas. A gente estava correndo sem muita direção. E a ideia, o que aconteceu? Como a gente se envolvia demais, eu principalmente sou uma pessoa muito dedicada, e a gente, por ser uma empresa pequena, até hoje a gente é assim, a gente participa muito do dia a dia da organização, daquilo que a gente acredita, se envolve nos problemas da empresa, etc. E isso me custou, né, custa a saúde, na realidade, né? E nessa época a gente sempre acha que é super-homem, né? Foi quando aí eu tive um problema de saúde bastante sério e tive que me afastar durante um determinado tempo, né? E quando eu retornei, eu conversei com os sócios, né? E falei, gente, está sendo muito sofrido, né? Todas essas questões, não só dos projetos, mas da gestão de pessoas. A gente tinha por volta de quase 100 pessoas na época. Eu, praticamente, não estava muito feliz, eu queria tentar diminuir um pouco a pressão, né, do dia a dia, eu queria
Tem uma coisa um pouco mais leve, né? E aí a gente conseguiu fazer essa reformulação, inclusive da Evolve saiu muitos profissionais que acabaram criando empresas que até hoje estão no mercado, o caso da Inove, né? Na época o César, Leonardo Orsi, Caco, enfim, toda uma galera que estava trabalhando com a gente na época do Dynamics AX, né? Acabaram criando a Inove e hoje estão um sucesso tremendo aí. Então, e o que aconteceu? Então, acabamos nos escolhendo das opções que a gente estava representando uma solução que a gente tinha um certo domínio, mas não entendia muito bem, que era o Qualia. Até porque, na época, eu tinha feito um relacionamento muito positivo com o presidente da Qualia. O relacionamento era muito próximo. O Kuno Bortsen é um dos caras que a gente teve uma empatia desde o primeiro momento, quando ele veio aqui no Brasil conhecer a gente. E aí começamos a atuar diretamente com o Qualia, né? Exclusivamente com o Qualia. Buscando o quê? A gente entendia que os modelos operacionais, mas a gente achava que o Qualia poderia nos levar para os modelos mais estratégicos, né? Que a gente podia se relacionar com outro tipo de perfil dentro da organização. Então começamos a apostar um pouco nisso. Mas as reduções e essa diminuição de tamanho, evidentemente, afetou financeiramente a Evolve na época, e nós tivemos que fazer uma série de adequações. Eu mesmo fiquei afastado da Evolve durante quase 2 anos, tentando reduzir os custos da empresa, né, fazendo com que... E aí fui trabalhar numa empresa do setor de varejo durante quase 2 anos, para poder me afastar e ao mesmo tempo poder sobreviver dessa história. Mas como sócio majoritário, na época, esse foi um erro. Eu devia ter pensado num outro tipo de modelo. Me afastar do seu próprio negócio não faz muito sentido. Mas eu cometi esse erro. Foi uma experiência positiva, entendi que era o mercado de varejo, até me ajudou muito, porque depois empresas como Riachuelo, Pernambucanas, essa dinâmica desse mercado que é muito especial, o mercado de varejo tem características muito próprias, né? Foi extremamente importante. Mas aí quando eu voltei, eu percebi que a realidade onde a Evolve estava não fazia muito sentido para mim, né? Algumas decisões que haviam sido tomadas pelos sócios, né, independente da minha ausência, não certo ou errada, acho que agora nem veio ao caso essa avaliação. Mas o mais importante é que aquilo não fazia muito sentido, eu não acreditava naquele modelo, na forma com que ela estava sendo conduzida. Aí reavaliamos, reposicionamos, muitas conversas, e aí cada um buscou as suas alternativas. A Patrícia acabou indo para trabalhar num grande cliente, que ela estava atuando no projeto, que foi a Lira Automotiva, até hoje parece que ela está lá, está feliz. O Eduardo, que a gente ainda tem um contato muito próximo, porque ele acabou indo trabalhar na própria Qualia, né, na área de desenvolvimento. Né? Muitas das coisas que ele havia desenvolvido no Evolve ele acabou levando para lá, e é um dos caras em desenvolvimento mais forte do grupo da Qualia, né? E eu fiquei na Evolve, né, tentando reorganizá-la, né, com uma série de receios por conta de tudo que havia acontecido. E aí, como dizem, né, Deus aperta, mas não enforca. O que aconteceu? Tive a oportunidade a Luíse, na época, estava atuando na Tempo Assist, e aí a gente estava se relacionando juntamente com a Tempo Assist, e nos aproximamos mais, ela queria entender um pouco daquilo que era arquitetura empresarial, os benefícios daquilo, etc. e tal. E ela um dia falou, olha, eu estou interessado em trabalhar na Evolve. No primeiro momento, né, até é sempre muito delicado trabalhar com familiares, mas eu falei, tá bom, eu sempre tive um relacionamento muito transparente, que eu vou muito fácil, né, desculpa, eu vou ficar Luísa, perdão. E aí quando ela veio foi importante, né? Por quê?
porque são duas gerações completamente distintas, né? A gente tem a geração X e a geração Y. A geração Y é muito mais imediatista, ela tem um time muito diferente da minha, ela é muito mais executiva em determinados momentos, né? Enfim, era necessária essa energia, trazer essa energia para a Evolve, né? E a Luizy trouxe isso. E eu também estava aberto, né? Eu falei assim, não, eu preciso trazer um pouco de ar, de renovação. Eu havia aprendido o que é perder bons profissionais. Esses caras que montaram Inova, são gente que eu admiro muito profissionalmente. E a gente nunca havia conseguido segurar toda essa galera. E aí eu falei assim, tinha que buscar um modelo diferente, né? Além de trazer realidade na nossa oferta, de trazer realidade do que a arquitetura empresarial pode servir para o cliente, né? Essa era uma dinâmica que, então foi anos e anos onde a gente havia se esforçado muito no entendimento do quadro, mas a gente tinha que mergulhar profundamente nisso. Começamos aí a buscar outros players, por exemplo, a Software AG, a própria Luizy fez um projeto, acabou viajando para a Alemanha para entender melhor a solução Alphabet da Software AG, ela trouxe um monte de conhecimento. Depois também começamos a aprofundar em arquitetura, tentando entender o próprio Iris Tools, que é uma solução hoje ofertada pela Software AG. Ou seja, mergulhou naquilo que a gente chama de arquitetura empresarial, não só na questão do delivery da solução, mas também de como apresentar essa solução para o cliente. Entendeu? Falar assim, cara, o que você pode fazer com isso? Então, e esse hoje é o meu papel, né? A Luizy me ajuda muito, mas hoje quem tem que apresentar soluções de arquitetura para o cliente, normalmente quem faz sou eu. Então eu tive que, entender muito como que eu posso deixar claro os benefícios dessas soluções para os clientes. E aí, uma série de coisas, e essa coisa foi pipocando, a gente começou projetos novos na Xingu, no Grupo Mitsui, na Pernambucanas, que ela já era um cliente nosso, na Riachuelo, e nessa ida e vinda, né, na própria Hipermarcas, né, o que acontecia? A gente percebia assim, uma série de bons talentos que estavam passando pela Evolve e a gente não estava conseguindo reter, né? Por quê? Porque as taxas de consultoria de uns anos para cá diminuíram muito, então e esses profissionais acabavam ficando muito caros. Esses modelos CLT, PJ, cooperativa, etc., sempre foi um fantasma na minha cabeça. A gente não sabia muito bem como manter essa galera. Então, nessa época, a Luizy teve uma ideia de fazer um programa de reorganização societária. E contratamos, então, um advogado que nos ajudou nesse modelo. Discutimos todo o nosso contrato social, a forma com que essas pessoas poderiam ser engajadas como sócios, os modelos. Foi um trabalho muito positivo que nós fizemos. E aí entrou o Fabrício Vieira, é um pessoal que você conhece, uma pessoa que vocês conhecem, está aí nos treinamentos de TOGAF para vocês, agora tem um treinamento logo nesses dias aí, falando um pouco sobre gestão de processos, enfim. Aí o Fabrício se juntou para a gente, ele estava trabalhando com a gente no projeto da Riachuelo, a gente achava que era um bom recurso, e é um bom recurso, está trabalhando com a gente, tendo muitos resultados. E a gente tentou trazer para a organização, para as pessoas com que a gente se relaciona, né? Falou assim, nós queríamos valorizar o mérito das pessoas, né? E a ideia, então, esse programa veio para isso, para mostrar para as pessoas que a gente se relaciona que existe essa oportunidade, existe esse caminho. Né? E tenho certeza que novas pessoas vão entrar nessa situação. Tem pessoas hoje na organização que eu reputo como quase que essenciais nesse negócio, no caso do Bruno, que é um recurso fantástico, nos ajuda muito na questão de suporte, tem uma atuação fortíssima junto com o pessoal da Green, que é um cara muito querido por todos aqui na empresa. A Thaís, que está me filmando, é uma pessoa muito querida, tem nos ajudado muito nessa questão de comunicação, de trazer essa nova cara da Evolve, de deixar mais fluida essa comunicação da Evolve com nossos clientes, né? E está sendo muito positivo isso. E é assim que a gente tem
levado organizações até os dias de hoje, né? Somos uma empresa pequena ainda, mas valorizamos muito a questão do relacionamento. É isso que o nosso envolvimento, tentar trazer um envolvimento positivo nas questões, tentar entender profundamente a questão da arquitetura empresarial, é um tema que a gente se dedica muito, vocês podem ver dentro aí dos nossos canais, o volume de atenção, né, que a gente tem dado para esse assunto, sempre discutindo novidades, discutindo como que temas como a LGPD pode se relacionar com os aspectos de arquitetura, sempre trazendo uma ótica, uma visão diferente, participando de entidades como o Open Group, que nos tem ajudado bastante nessa apresentação ao mercado sobre quem é Evolve nessa questão de arquitetura empresarial. E assim, resumidamente, gente, eu particularmente estou feliz aqui, tenho certeza que agora vem uma nova geração na Evolve, tem esse momento bastante, para mim, um momento assim, bastante feliz. Eu estou feliz com onde a gente chegou, com o que a gente está fazendo, com o que a gente está evoluindo. Estamos tendo um ano muito difícil com relação à pandemia, mas quem não, né? Todo mundo está sofrendo muito, tivemos que nos reinventar, tivemos que falar com vocês durante a câmera aqui, que é uma coisa que, né, bastante difícil em determinados momentos, mas é necessário chegar até vocês, passar nossas ideias, a forma com que a gente realiza. Era isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Espero que, de alguma maneira, esse vídeo traga reflexões, entendimento, diversão, enfim, história, que vocês possam ter passado alguns minutos comigo. Foi muito bacana poder compartilhar isso com vocês. E até o próximo vídeo. Forte abraço a todos.